Bíblia não é machista. A Bíblia está escrita numa linguagem patriarcal. É claro que, no contexto de uma sociedade patriarcal, como no Antigo e também no Novo Testamento, havia algumas restrições referentes às mulheres. Isso não partiu de Deus, isso era um contexto da própria sociedade. Porém, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que a palavra de Deus valoriza a mulher, valoriza. As mulheres estiveram envolvidas no ministério de Jesus desde o início até a sua ressurreição. As mulheres estavam lá. O maior dos apóstolos, em termos de atividade, de plantação de igreja, em termos de expansão do ministério, foi o apóstolo Paulo. Aí, quando você estuda sobre o ministério de apóstolo Paulo, as mulheres foram as suas maiores apoiadoras. É claro que em alguns momentos, como para a igreja de Corinto, assim como também para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo teve que dar algumas orientações e fazer algumas restrições que eram necessárias para manter a ordem na igreja. Mas a mulher sempre teve e sempre terá um valor muito grande para o cristianismo, para a palavra de Deus e para a liderança da igreja. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa lição de número 4, aqui na nossa EBD, Academia de Pregadores, lição dos jovens, lição de número 4, do dia 3 de julho de 2023. O título da nossa lição aí na sua tela é Instruções para as Mulheres. Estamos estudando o momento aqui em que o apóstolo Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, mostrando para Timóteo algumas necessidades e ensinando o ofício pastoral, mas, sobretudo, apontando para ele algumas necessidades, alguns pontos de ação onde ele deveria agir como pastor da igreja que estava em Éfeso. E, dentre estas necessidades urgentes, Paulo dá algumas instruções, repassa a Timóteo algumas instruções que ele deveria repassar à igreja. Texto principal da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 9, que nos diz o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. É importante deixar claro que isso aqui é uma instrução de Paulo para a igreja em Éfeso. Infelizmente, a gente, há algumas décadas atrás, entendeu isso aqui como norma doutrinadora. Então, por que as pessoas falam dos assembleianas? Até hoje tem essa brincadeira, as irmãs do coque, as assembleianas, porque não podia fazer tranças, porque esse texto está dizendo aqui. É claro que Paulo vai orientar as irmãs da igreja de Éfeso a não fazerem isso, porque a gente vai entender aí alguns contextos da cidade, das prostitutas culturais, algumas... Pedro parece que fala sobre isso também, né? Naquele tempo havia algumas prostitutas que faziam tranças e passavam fios de ouro nessas tranças, prendiam joias, coisas nessas tranças, e que quem olhava... Quem identificava naquele tempo, ou quem olhava naquele tempo, identificava como uma prostituta. Aí, na verdade, a palavra de Deus vai disciplinar nesse aspecto aquilo que era um contexto cultural da época. Então, esse texto é algo escrito para a igreja de Éfeso, que traz um ensinamento para a gente, e existem alguns princípios éticos e morais aqui pela ética cristã. Por exemplo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Isso aqui prevalece, com pudor e modéstia. É isso que Paulo está querendo ensinar, ok? Vamos ao resumo da nossa lição, que vai nos dizer que a mulher deve se vestir com pudor, de modo a agradar a Deus. Nós sabemos, e eu gosto sempre de citar isso, que a moda hoje é ditada por pessoas homossexuais, por homens, pessoas do sexo masculino e que fizeram a opção pela homossexualidade. Que eu falo que não gostam de um relacionamento sexual íntimo com mulher,
e estão ditando a moda para a mulher. Então, o que a moda está fazendo hoje? A moda está feminilizando os homens. Infelizmente, a moda hoje masculina está feminilizada. E estão tornando as mulheres, e a moda está fazendo isso, está tornando as mulheres sem pudor. As irmãs sabem do que eu estou dizendo, aí, para achar, às vezes, uma roupa, um vestido, no geral eles chamam de roupa de crente. Eu não estou falando de roupa de crente aqui, uma roupa esquisita, não. Eu sou filho de costureira, gente, trabalhei em fábrica de roupa, então eu entendo com uma certa relevância sobre moda, sobre vestes, sobre cortes, sobre alguns traços de tecido. Eu entendo um pouco sobre isso, porque eu vivi, cresci. Minha mãe costura desde os 12 anos de idade, então eu cresci neste ambiente. Então, nós precisamos ter cuidado, porque a moda está fazendo isso e ela tem uma influência muito grande sobre a mentalidade social. Ela está feminilizando os homens e está depravando as mulheres, expondo o corpo, as curvas do corpo, partes íntimas. Nós precisamos ter uma visão da moda movida pelo Espírito Santo, pelas lentes do Espírito Santo, para todos nós, tanto homens quanto mulheres. É claro que quando a gente fala nesse negócio de roupa, acaba atingindo mais as mulheres, mas também a moda masculina precisa ser trabalhada, revista e tratada com muito cuidado nos dias em que nós estamos vivendo. Vamos ao texto bíblico da nossa lição, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 ao 15, que nos diz o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Eu sei que se o movimento feminista ler esse texto, vai falar que a Bíblia é arbitrária, que a Bíblia está aqui solapando o direito da mulher. Primeiro, entendamos que isso é uma fala direcionada diretamente à igreja de Éfeso, por causa de algumas situações que estavam acontecendo ali. Depois, percebamos que este texto vai nos dar instruções para que a gente tenha uma convivência harmônica. Paulo estava disciplinando, realmente algumas mulheres ali passavam do limite e Paulo vai disciplinar. Então, precisamos ter cuidado ao fazer essa análise hermenêutica do texto. Primeiro ponto, a maneira de se vestir. Primeiro parágrafo, discrição e moderação. O nosso comentarista deixa claro para a gente que esta recomendação, independente de cultura ou época, está ligada à discrição e moderação nas vestes. Discrição, gente, não é descrição. Descrição é descrever. Discrição é ser discreto, contido, moderado. Meus queridos jovens, irmãs e irmãos, nós precisamos entender que, para a gente viver de forma discreta e moderada, basta ter a mente de Cristo. Deixar o Espírito Santo direcionar todas as coisas na nossa vida e ter a mente de Cristo. Então é preciso atentar para ter uma vida discreta e moderada. Segundo parágrafo, a situação de Éfeso. O uso de trajes imodestos era o meio de despertar o desejo sexual masculino, o que acontecia inclusive nos cultos pagãos, prostitutas culturais. Como eu disse desde o início,
Paulo está corrigindo um problema específico na igreja de Éfeso. Todavia, infelizmente, nós estamos vivendo novamente isso aqui, ó. O uso de trajes imodestos a fim de despertar o desejo sexual masculino. A minha esposa trabalhou há alguns anos, 3 anos me parece, como secretária de um cirurgião plástico. E ela me falava muito isso. O que a gente vê de mulheres que vão para a cirurgia plástica para depois expor o corpo, mulheres que falavam mesmo, para que você acha que eu vou fazer uma lipo se eu não puder mostrar isso depois? Para que você acha que eu vou fazer uma lipoescultura, né? Ou colocar um silicone se não for para usar um decote? As pessoas estão perdendo este senso de pudor, infelizmente, perdendo o senso de pudor, ao invés de ter um senso de satisfação pessoal, eu fiz isso, ficou legal, ficou bom, eu gostei, meu marido gostou, pronto, esse é o propósito. Mas perde o senso de pudor, como eu disse agora há pouco, sem a mente de Cristo, todas as coisas realmente ficam complicadas. A mulher, diz o nosso comentarista, a mulher cristã deveria adotar um estilo simples e discreto de se vestir e dedicar-se às boas obras. Simples e discreto. É possível se vestir bem, é possível se vestir com pudor, é possível se vestir, vestir vestes lindas, mas dentro daquilo que é uma proposta da palavra de Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O primeiro ponto, a proteção do corpo. E o nosso comentarista, o nosso escritor escreve que de nada vale um culpar o outro, seja o homem cobiçoso,
culpando a mulher por expor o seu corpo, seja a mulher vestida sem a devida decência, culpando o homem por seu olhar cobiçoso. Eu escrevi aqui que é preciso ter domínio próprio. Eu, um dia desses, estava ouvindo uma pregação do pastor Luiz Hermínio e eu achei interessante uma fala dele quando ele disse: irmãos, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter domínio próprio. Nós não podemos olhar para uma mulher achando que ela é um pedaço de carne. Nós precisamos disciplinar a nossa mente. Nós precisamos disciplinar o que nós pensamos. Não permita, meu querido jovem, não permita, rapaz, que a sua mente esteja dominada, escravizada por pensamentos maliciosos. Não permita. Então, cuidado com a pornografia, cuidado com seus pensamentos. Cuidado com seus pensamentos. Mas, por outro lado, minha querida irmã, jovem, que muitas têm idade para ser minhas filhas, você precisa ter cuidado com o seu corpo. Porque se veste e diz, não, o problema é de quem está olhando. Não, o problema é de todo um contexto. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. As nossas atitudes são motivadas por quê? Qual é a motivação? Com que motivação que você veste esse tipo de roupa? Com que motivação que você põe esse tipo de adorno? Qual é a motivação? É para glorificar a Deus? Então eu acredito que toda menina, quando se vestir, toda irmã, antes de sair para o culto, ela tem que orar, antes de sair, não só para o culto, principalmente para as festas de casamento, que tem uma turma aí que esquece que é crente na festa de casamento. Quando for sair de casa, se olhe no espelho e se faça a seguinte pergunta: as minhas vestes estão glorificando ao Senhor? Pronto. Se isso é uma verdade, siga em frente. Quarto parágrafo do primeiro ponto, desde o Éden. Neste parágrafo, o comentarista vai tratar que quando o homem pecou, Deus fez vestes de peles de animais para o Éden. Então, vestir o homem bem, o ser humano bem, vesti-lo de forma correta, foi a primeira atividade de Deus depois do pecado. Segundo ponto da nossa lição, a conduta de mulheres na igreja. E aí o nosso escritor deixou aqui uma pergunta: aprender em silêncio? Por que Paulo foi tão contundente ao tratar do comportamento da mulher? Por quê? Aí aqui são várias opiniões e provavelmente estivesse havendo algum excesso na igreja em Éfeso, já que havia mulheres recém-convertidas do paganismo. Com certeza, tinha uma mulherada aqui que estava levando o negócio além do limite, como diz lá no interior de Minas, saltando o corgo. Então, era uma situação local, não é algo doutrinário universal. Né? Era uma situação local. Paulo não está falando que as mulheres não têm direito de falar, não. Paulo está tratando de uma situação local, para que haja uma descrição, para que as pessoas estejam trilhando um caminho de crescimento e amadurecimento espiritual na vida cristã. Segundo parágrafo do segundo ponto, a mulher no cristianismo. Eu já falei que desde o início, a mulher sempre foi valorizada na Bíblia e no cristianismo também. Nosso comentarista, nosso escritor diz que o cristianismo trouxe uma verdadeira revolução quanto à oportunidade de a mulher aprender e não o contrário. Quando a gente estuda, por exemplo, Reforma Protestante, a gente aprende que a Reforma Protestante foi extremamente importante para as mulheres. Elas não tinham o direito de estudar. E aí Lutero chegou dizendo que elas tinham que aprender a ler para ensinar a Bíblia para os filhos e abriu-se, então, aí um direito, né, que já era direito, mas que não ocorria naquela sociedade. Então, o cristianismo, ele valoriza todas as pessoas, inclusive as mulheres, valorizam também as mulheres. A sociedade é que às vezes tem algumas dificuldades aí em alguns tratos, mas o cristianismo traz um valor, agrega valor à vida de todas as pessoas. Terceiro parágrafo do segundo ponto, o contexto neotestamentário. As mulheres participavam da vida ativa do ministério de Jesus, elas acompanhavam junto com seus discípulos e distribuíam e contribuíam com seus bens. Então a gente vai ver que as mulheres tinham aí uma vida ativa no ministério de Jesus, como eu falei, como comenta Donald Stamps.
teólogo pentecostal. O homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. Lá na lição dos adultos, nós tratamos já, gravamos lá esse trimestre, tratando sobre a situação de papéis sociais. Homens e mulheres têm papéis sociais diferentes, mas ambos são valorizados. Biblicamente falando, Deus dotou o homem da liderança. Por que eu digo dotou? Porque até a constituição física do homem propicia-o a exercer a liderança de forma mais efetiva. E essa liderança não pode ser exercida subjugando a mulher. A mulher tem que estar ao lado, estar junta, participando, envolvida, louvando a Deus junto e crescendo juntos. Como diz o pastor Josué Gonçalves, casais inteligentes crescem juntos. Terceiro e último ponto da lição: recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Primeiro parágrafo, Paulo valoriza as mulheres. Paulo sempre valorizou as mulheres. Ele precisou fazer uma correção de conduta na igreja em Éfeso, ele precisou fazer uma correção de conduta na igreja em Corinto também, mas as mulheres contribuíram grandemente para o ministério de Paulo. Então, Paulo valoriza. Repito o que Paulo fala no texto que lemos na lição de hoje, para corrigir um problema específico na igreja de Corinto. Não é para doutrinar em relação àquilo que as mulheres realmente devem fazer, a forma como elas devem se comportar. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o propósito divino. O propósito divino para as mulheres. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso foi uma fala do próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, ou seja, que lhe assista. Veja bem, é importante nós entendermos que esta fala de Deus é uma fala de Deus. E se é uma fala de Deus, asseverando que não é bom que o homem esteja só, é uma fala importante e deve ser considerada. Outra coisa é que Deus está falando isso justamente e diretamente em relação à mulher. Deus está falando isso diretamente em relação à mulher. E aí Deus fez uma mulher para Adão. Vejamos que Deus está dando um valor muito grande à mulher, uma importância extremamente relevante para a mulher, dizendo: olha, se você não estiver lá, o homem não vai ter uma vida como eu planejei para ele. Então é melhor que você esteja. Deus sempre valorizou. Este é o propósito de Deus, que a mulher esteja ao lado do homem para juntos constituírem uma família alicerçada, direcionada pelo Senhor, instruída por Deus. Casamento não deve ser feito entre duas pessoas. Casamento deve ser feito entre dois seres humanos, mas deve envolver Pai, Filho e Espírito Santo. A mulher tem um papel importante, fundamental e relevante para a nossa vida como igreja e em toda a sociedade. Deus te abençoe. Um grande abraço. Chegamos ao final da nossa lição de número 4. Na aula que vem estudaremos sobre algumas instruções de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, em relação aos pastores. Eu te espero aqui na Academia de Pregadores. Até a semana que vem, em nome de Jesus.